Bom dia! Bom dia! Bom dia para todo mundo. Que bom que a gente está aqui, gente, depois de um intervalinho bom, né, Nívia? Nossa Sim, leitura de hoje. Tava com sim. saudade. Eu também, não? E vamos começar uma história nova. Estou numa casa nova, então assim, muito bom. Tudo conectado, deu certinho para terminar na hora certa. Agora Deu. pensando, nossa, nem tinha me ligado nisso. Incrível, não, sensacional. Que legal, que legal. Então, bora lá, vamos aproveitar cada instante dessa leitura nova. Bora lá, que hoje a gente vai falar do patinho feio. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo só, que agora eu tô no Zoom. Pronto, agora foi. A procura da nossa turma. A sensação da integração como uma bênção. O patinho feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. Às vezes a vida dá errado para a mulher selvagem desde o começo. Muitas mulheres tiveram pais que as observavam enquanto eram crianças e se perguntavam, perplexos, como esse pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família. Outros pais estavam sempre olhando para os céus, ignorando a criança, tratando-a mal ou dando-lhe aquele olhar estranho. Anime-se, a mulher que passou por isso. Você já se vingou por ter sido impossível de criar e uma eterna pedra no sapato deles. Embora não por culpa sua. Talvez até mesmo hoje você seja capaz de lhes inspirar um medo quando aparece à sua porta. Até que não está mal em termos de vingança inocente. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original. Você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento, você pode pertencer a outro grupo. Ou quem sabe você não pertence à sua família apenas superficialmente, enquanto sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz a sua gula mordiscando petiscos espirituais em outros lugares. Um autor escreveu dezenas de histórias sobre o arquétipo do órfão. Ele foi um importante defensor da criança perdida e negligenciada e dava imenso apoio à ideia da procura e descoberta do nosso próprio grupo. O nome desse autor é Hans Christian Andersen. A sua história, O Patinho Feio, publicada pela primeira vez em 1845, trata do arquétipo do ser incomum e desvalido, uma história perfeita e similar à da mulher selvagem. Durante os 2 últimos séculos, O Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente a aguentar até encontrar a sua turma. Trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. Uma história básica é aquela que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano que, sem a incorporação desse fato, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue prosperar sob o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. Segue-se, portanto, uma tradução de O Patinho Feio, como me foi contada originalmente no idioma magiar, por narradores rústicos. O Patinho Feio. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata, e afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande.
e ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos, ela se gabou. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata, e essa tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, disse a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia porque já tinha tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, ela disse. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar nenhuma vez? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, um outro pato atravessou o quintal a toda velocidade e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito. Ele precisa que o maltratem, retrucou esse valentão. Oh, mais uma ninhada! Como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar, exclamou a pata rainha com um trapo vermelho na sua perna. E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só o que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado, mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico das penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, ela disse, exausta. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas penas arrancada e todo enlameado, ele correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira d'água com o pescoço esticado e bebia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, 2 gansos observavam ele. Eram jovens e cheios de si. Ei, você, criatura horrorosa, disseram, dando risada. Quer vir conosco até o próximo lugar? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só via tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esparrafada com o seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e talvez botasse ovos, e se não fosse, podemos matá-la para comer. E assim o pato ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha.
Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Eles perguntavam ao pato. O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo. Quer seja debaixo da amplidão do azul do céu, quer debaixo do frescor da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho, e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais para frente. Ele encontrou por um acaso um lago, e enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já tinha visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca tinha soltado antes. Ele nunca tinha visto criaturas tão lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las, enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam gelo nos baldes de leite e as velhas ficavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago, ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido e em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi ali que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observavam o patinho. Como você é feio, resmungaram. Que pena, é uma tristeza, não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e, quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam até não poder mais. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro passou dessa forma, se alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados, os velhos guardavam suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos, e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. Em um lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes suas asas! Elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de todo tipo saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aquelas que tinham causado nele um aperto forte no coração.
Eles sentiam o impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando, dando risadas, ele pensou. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar o meu fim, ele pensou. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou sua cabeça para guardar os golpes. Que surpresa! Na imagem da água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio a princípio não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para o ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para eles. Como costumam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todo mundo. As velhas vieram até a beira d'água, destraçando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e atiravam na direção das moças, que enrubesciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. E as crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Eu quis ler a história até o final, porque por isso que essa leitura foi maior. Ai, que lindo! É Que bonito, muito emocionante. que bonito. Lindo, lindo. Vamos aguardar agora ansiosamente a interpretação, né? Sim. Mas só de ouvir a história, não sei você, mas já ressoou tanta coisa. Muito. O começo dela, quando ela fala, né? O começo sobre você se identificar ou não com a sua família, né? Com as pessoas ao seu redor, já é uma coisinha ali para a gente começar a refletir, né? Sim. E E como quem sai fora do padrão é tão agredido, né? é, o tempo todo, né? É. Até que a gente encontre a nossa tribo, né? A nossa própria família. Nossa, é incrível. Mas Incrível. é difícil, porque a gente sempre está procurando, dentro, né, do meio que a gente vive, essa aprovação, esse pertencimento, é natural do ser humano isso. Sim, muito natural. E você não encontrar é um sofrimento, né? Você acha que vai morrer a todo instante. E tem, né, muita gente, a gente passa quase a vida toda, uma boa parte da vida, tentando ainda buscando a aprovação dos pais, né, da família. É, Inconscientemente, muitas pessoas se dão conta, sei lá, de 40, 50, 60 anos, falam, nossa, mas tudo isso aqui eu fiz tentando a aprovação dos meus pais, não foi porque eu queria mesmo. é, exatamente, né? Nossa, é muito profunda essa história, tem muita coisa para puxar aí, com É, certeza. muitas chaves aí que ela vai ajudar a gente a interpretar, né? Sim, com certeza. Bem bonito, bem bonito. Agora eu já fico ansiosa para começar a entender cada partezinha. Isso é muito bonito, assim, muito lindo. Ah, é lindo mesmo. Vamos lá, já vamos trazendo aqui, dentro daquilo que cada um compreendeu, sentiu, percebeu, já vai trazendo alguma coisa, né? Já vai acolhendo aqui no coração, dando aquela quietada também. Muito bom. Então, eu vou convidando você para que você encontre uma posição de meditação.
mantendo a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, os ombros relaxados, seu semblante tranquilo, a respiração pelas narinas. Comece tomando consciência de como está o seu corpo nesse momento, tomando consciência de como está a sua respiração, tomando consciência de como essa leitura começou a tocar você, sejam através de sensações físicas, sem julgar se é bom ou ruim, mas talvez já trouxe alguma sensação, seja através de pensamentos, seja através de memórias. Como que essa história já começou a tocar você? Como que ela chegou até você? Vai se auto-percebendo do jeito que você está. Mais importante é desenvolvendo essa auto-percepção, observando os seus pensamentos, observando os seus sentimentos. Mantenha-se assim, nessa auto-observação, durante os 5 minutos de meditação, iniciando agora.
Aos poucos, volte a sentir na sua respiração, volte a sentir o seu corpo, vai movimentando os pés, as mãos, alongue-se, espreguice-se e no seu tempo, gentilmente, pode abrir os olhos. Ai, que Muito gostoso. obrigada. Tava com saudade já. Também tava. Não, e essa história, nossa, que Muito bonito, presente. muito bonito, muito bonito. Obrigada, Ni. Eu que Muito bom. agradeço, Cá, que bom. Obrigada a você que está aqui com a gente também. E a gente te aguarda para a próxima leitura. E até a próxima, gente. Até a próxima. Beijo, Ni. Beijo. Obrigada.